que 35% da população se tornou evangélica, gente? Não. Porque você cria senso comunitário. É isso. Tem gente que tira, lógico que tem, mas não é isso que a gente pensa, galera. Precisa entender esse universo. Agora, o que eu sei? O que eu sei? Que tem muita gente que tem uma vida completamente degradada, familiar, e aí o eixo, muitas vezes, de quem vai numa igreja evangélica é a matriarca da família, que começa a perceber, desandar tudo do seu entorno, e aí leva, primeiro, o marido que é alcoólatra, que tá desempregado, e aí esse caminho, assim, de claro que tem, gente. Por que 35% da população se tornou evangélica, gente? Não. Porque você cria senso comunitário. É isso. Tem gente que tira, lógico que tem, mas não é isso que a gente pensa, galera. Precisa entender esse universo. Você precisa ver as mudanças que muita gente sofre. Gente, tô falando que eu não sou crente, nem sou macumbeiro. Tô defendendo o quê? Ações reais e concretas de mudança na vida de famílias diferentes das nossas. Então, mas, que tem mundos diferentes cara, dos você nossos, tá falando que tem de olhar outra de coisa. vida diferente. Ó, ninguém tá questionando que agora ficou bom. Que tem um papel importante. Que a importância da igreja... Religiões são boas. Ninguém tá dizendo que religiões são ruins. Não, é que a gente tá falando de um aspecto... Então, agora, se eu for falar a gente citou um aspecto específico que é iludir e conquistar a questão financeira de alguém, você iludir e pegar o dinheiro de alguém usando medo, ou usando ameaça, ou usando acordo. É isso, é diferente. É você distorcer texto bíblico. Olha só. Sabia que na Bíblia nem é citado o dízimo mas eu não como vou entrar dinheiro? nessa porque eu nem leio. Então, pois é. E aí assim, ó, eu tive um namorada de adolescência assim e tal. Namorada? Namorada, pô. Aí o pai dela faleceu. Poderia ser. Perguntei. Eu expliquei também de boa. O pai dela faleceu, eles eram evangélicos, só que, desculpa, aí eu sei, eu sei de pesquisa mesmo. Não é a matriarca vai, mas os filhos vão primeiro que o pai às vezes, tá? Tudo bem. E geralmente quem arrasta a família com mais velocidade é quando o pai vai. Olha que interessante. Quando o pai começa a ir, o pai começa a ir, a família vai. Eles pegam até famílias católicas que se converteram ao protestantismo e neopentecostalismo e tal, se converteram porque a mãe era católica e o pai falou: mas não fala de santo na Bíblia, deixa eu ir lá. Ele começa a ir na igreja evangélica, e aí a família começa a se empolgar com aquilo, e eu não tiro, cara, a sua razão total de falar do senso de comunidade. Quando o pai vai, o pai leva a mãe e os filhos, e lá tem grupo de música, e você passa metade do dia na igreja, tem um monte de ação, tem um monte de atividade. Não é disso que eu tô falando, pelo amor de Deus, porque isso tem em outras religiões também. Tem no catolicismo, tem no espiritismo. Eu fui espírita, eu fiz 2 vezes o curso de espírita, fiz 10 anos de curso de médium, pra vocês terem uma ideia. E assim, minha família toda, eu levava as crianças, ia todo mundo ali, a gente passava o sábado inteiro, era palestra, era evento, era curso pra criança, era uma comunidade forte. Até hoje eu sinto falta da comunidade. Eu me desliguei da crença, mas eu sinto falta da comunidade. Então isso eu não nego. E o que eu tô dizendo, e inclusive não foi nenhum argumento contra todas as igrejas, pelo amor de Deus, eu gosto muito dos pentecostais. Mas quando você fala que a maioria eu falei a maioria desses cultos, vamos explicar bem. Quando a gente falou dos cultos aqui de possessão, não é nem a maioria, é 100%. Culto de possessão. Que faz leitura fria, né? Esse tipo de leitura que você falou. Você... Sabe, sei lá, cara, mas culto de possessão, esse que eu citei nem é culto de possessão, mas esses culto de libertação. Então, mas a sua visão é a visão de quem tá indo lá para ver o entretenimento, mas você não é o público-alvo deles, entendeu? É isso que eu quero te dizer. Agora, culto de possessão, de libertação, ele é feito para incutir medo em mentes mais simples, que pessoas que estão passando por problemas, elas não veem saída. Pô, eu não consigo emprego, meu parente tá doente, não sei o que. Eu chego lá e posso botar a culpa num demônio, e eu vejo que aquele homem tem poder de tirar o demônio, eu entrego tudo. E aí esses caras viralizam muito. E essa minha relação, essa minha namoradinha de adolescência aí, que o pai dela faleceu, eles estavam muito presos a uma igreja específica ali. E era engraçado porque eu ia na casa dela, a mãe dela falava assim: vai ter uma palestra na minha igreja que não é sobre religião, você gostaria de ir? Eu falo assim, mas eu não gosto de ir na outra religião, eu era muito católico nessa época. Aí ela falava assim, não, vai que não vai falar de religião. Aí eu falava pra ela assim, eu vou.
contanto que a senhora vai também um dia na minha igreja que vai ter. Ela, eu não piso na sua igreja. Aí eu falava, por quê? E aí, quando o pai da namorada faleceu, ele deixou um táxi. E era naquela época que táxi era caro, ponto de táxi caríssimo. Ela deu o carro. Quando ela foi reclamar pro pastor, meu marido morreu, e agora o que eu faço? Estou desesperado. Ele falou, transfere o carro. Eu não tô generalizando todo o pastor a isso de jeito nenhum. Tô falando, naquele momento, aquela pessoa passou por isso. Tem em todo lugar. E aí, e aí assim, os irmãos dela, que eram caras gigantes, porque eu tive a cagada que eu fiz. Eu comecei a namorar a moça, e aí na academia ela falou, então, tá vendo aqueles 4 caras mais fortes da academia? São meus irmãos. Tipo assim, você não pisa na bola. E os caras foram lá e pegaram o carro de volta, conseguiram. Mas assim, cara, isso aí me marcou de um jeito, cara. Tinha que fazer igual o cara do meme lá. Vocês nunca viram o cara do meme? Não. O cara começa o videozinho lá, aí tá um pastor e tá acho que eu acredito que o cara da tesouraria da igreja do lado dele. Quero falar pra vocês que ontem veio um rapaz aqui e entregou o carro dele pra nós, o Gol 98, blá, blá, blá. Parece bom, mas o carro tava cheio de dívida e agora a dívida é da igreja. Isso é verídico. E a dívida é da igreja. E aí quando você assina, automaticamente a dívida vem pra você. Ele transferiu a dívida e se livrou da dívida. Gênio. Da igreja. Gênio. Quem que é esse cara que eu quero chamar ele aqui? Isso é verídico. Esse meme é antigaço, esse meme é de antes da internet. Pode perguntar. É verídico mesmo. O cara bravão, assim, putaço, falando, vocês deram o carro. Pra mim, o perigo é generalização. Tem eu filha concordo, da puta cara, pra concordo. caralho. Pra mim, o perigo é o Chiquinho. Tem filha da puta pra caralho em todo lugar, mas... Mas tem práticas que são mais... Assim, eu não consigo imaginar você levar uma galera pra um lugar e falar, hoje eu vou falar de libertação de demônio, vou exorcizar um cara. Sei que tem gente que vai acreditar. Cara, se eu falo de universo paralelo, eu nunca fui, e tem gente que acredita... Assim que, eu não tô falando pra não acreditar em 7 além, mas eu digo assim, tem gente que fala, esse cara vai me mostrar o caminho pra eu mudar de mundo, porque esse mundo tá uma bosta. É meio chato. Imagina você tá juntar chato. pessoas simples, que todo mundo tem problema de vida, mas todo mundo aqui tem um pouco de respaldo cultural pra ter um pé atrás. Imagina você pegar pessoas que não tiveram essa oportunidade que a gente teve durante a vida, levar pra um lugar e falar assim, é o demônio e eu posso tirar o demônio da vida de vocês. Vocês me dão um dinheirinho de vocês, suado, o pouquinho que vocês têm, que vocês vão ter muito mais, porque tá na Bíblia que tem que pagar. Não tá na Bíblia, não tá. Não tá. Eu li já, não tá. Esse neopentecostalismo que surge aqui é meio que um caça-níquel gigantesco e começa na década de 60, 70. É muito recente. Caça-níquel gigantesco, explica mais. Caça-níquel gigantesco, vale tudo pelo dízimo, né? Uhum. Que aí começa aquelas coisas que eles começam a roubar coisa da Umbanda, né? Então você tem terreno de sal grosso, venda do tijolinho mágico, óleo do azeite da ungido, não sei das quantas. E aí você assiste principalmente aqueles programas da madrugada, faz desencapetamento, aí chama o diabo no palco. Isso é tudo roubado da Umbanda. Esses dias eu tentei fazer uns reacts de pastores que fazem tipo, cara, eu não consegui, cara. Cheguei assim no quinto, eu tava, como pode alguém acreditar nisso? Pode? E atriz e ator de culto que tem, sabe? Umas coisas bizarras. Você fala, meu Deus. E é muito recente. Mas é entretenimento. É um tipo de entretenimento. Né? Eu vi um pastor falando e até deu uma aliviada, assim, porque ele falou, cara, imagina que numa periferia, onde a pessoa muitas vezes não tem acesso a entretenimento, não vai em peças de teatro, dificilmente vai no cinema. Cara, o cara vai no culto e aí tem lá, mano, o pastor tirando o capeta lá, puta, entretenimento. Né? É uma série. E aí, em troca dos 10%. Em troca dos 10%, mas ele vai lá e ele conversa com várias pessoas, né? Ele faz parte ali de uma comunidade, vê ali uma peça, né? Que não tem, é impossível uma pessoa acreditar naquilo. Tipo, acho que, sei lá, impossível eles acreditam, cara, eles acreditam. Mas sei lá, um pastor mirim, por exemplo. Como uma pessoa. O pessoal leva a sério essas, como uma pessoa leva a sério? Pior que leva a sério. Um menino de 14, 15 anos que é o profeta. Eles levam, cara. O problema do Brasil é que o nosso nível de analfabetismo e de ignorância é muito alto. Eu não tive um caso que chegou pra mim esses dias, o cara filmou. Ele pegou um negócio de IA. Com inteligência artificial, ele fez, acho que era um rato tocando um gospel. Uhum.
e mandou pra avó dele, e a avó, ele acreditou que era um rato de verdade, ungido do Espírito Santo. Puta que... E acreditou que era um rato com milagre. Então o pessoal acredita nessas coisas. Tá O Brasil... predisposto a acreditar, Então, né? os caras gastam dinheiro no tigrinho. O tigrinho é uma religião que tá pior que a evangélica hoje em dia. O cara sabe que aquilo ali é roubado. E aí vai o influencer na cara de pau, manda o cara postar errado Aham. e fatura milhões, assim. E o cara vai lá e acredita no influencer. O brasileiro é muito crédulo, cara. Eu acho que o brasileiro ele é muito ingênuo. Você acha que é coisa do brasileiro? É uma isso? coisa do brasileiro, cara. Em outros países não é... Até agora, esse dos influencers mandarem os caras fazer a aposta errada pros caras perder a aposta é um negócio que a gente só viu no Brasil, tá aí. A gente é muito criativo. Daqui a cara. pouco vai estar em outros lugares também. Ah, vai. A gente tá vendo agora o fenômeno da evangelização na África. Aham. Então você tem aqueles pastores, mas bem caricatos. Então eles estão surgindo e estão indo lá na África e tem muito da perseguição. Lá na África o problema maior é que é muito muçulmano. Tá. E ali a briga é feia. Então você tem tribos que são meio convertidos pro Islã, com tribos que estão sendo convertidas pro cristianismo e eles estão brigando entre si. E ali é literalmente guerra de foice. Aham. Então a coisa na África tá bem feia, a parte religiosa, assim. Porque aí já mistura conceito tribal, briga. Então essa guerra religiosa que tá acontecendo ali é bem silencioso, a gente nunca fica sabendo. Porque não interessa, né, pra notícia. Mas se você procurar, assim, os países e as guerras civis que estão tendo, tá muito por conta de religião. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu!